Bom dia. Estou começando a semana comercial, porque o primeiro dia da semana é o domingo. A semana comercial é hoje. Nós começamos então nós já estamos meditando esse dia em Timóteo, 1 Timóteo. E nós estamos no capítulo 5, nós lemos até o versículo 18. Então, prosseguimos aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não aceiteis acusação contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quando nós estamos falando presbítero, pastor, supervisor de igreja, é a mesma coisa. Então, o que Paulo está dizendo é isso, quando algum membro, alguma coisa vir fazer alguma acusação contra um pastor, tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Porque é muito fácil alguém não gostar por qualquer motivo e vir fazer uma acusação sem fundamento. Então é necessário ter pelo menos 2 ou 3 pessoas que venham reafirmar realmente aquela acusação contra o pastor. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Aquelas pessoas que estão na igreja, mas teimam em viver no pecado, em pecar, vivem na mentira, no adultério, na fornicação, ou qualquer outro tipo de pecado, é necessário que seja chamada a atenção em público, para que eles se envergonhem e abandonem o pecado. Porque quando nós começamos a chamar, não só falar escondido, aquilo ali é como se fosse treva, nós estamos escondendo, nós estamos omitindo o erro daquela pessoa. Então temos que chamar realmente a realidade e falar, olha, você está nessa e nessa situação, você tem que tomar vergonha e parar e abandonar o pecado. Nós não podemos de maneira nenhuma concordar com qualquer ato de pecado, ato pecaminoso dentro das nossas igrejas. É o nosso dever chamar a atenção. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas estas instruções sem parcialidade e não faça nada por partidarismo. Não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém e nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza da vida. Nós temos que tomar muito cuidado antes de nós elegermos, levantarmos, ungirmos qualquer um a pastor, a obreiro da casa de Deus. Nós temos que examinar, ter um conhecimento maior a respeito da pessoa, saber realmente se é uma pessoa comprometida com o Evangelho. Porque nós temos visto os maus exemplos, não somente os obreiros como pastores fazendo isso aqui, totalmente contrário à palavra de Deus, agindo de uma maneira desordenada. Então, antes de nós ungirmos, impormos a mão sobre quem quer que seja, vamos ver se realmente são servas de Deus. Senão, com certeza não podemos fazer. Vamos agir sempre com imparcialidade, com tudo, não existe membros ou pessoas na igreja que sejam nossos favoritos. Temos que tratar todos por iguais, porque o Senhor nos trata todos por igual. Agora Paulo aqui dá uma recomendação a ele, ao Timóteo, uma direta. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Naquela época não existia os recursos médicos, nós temos muitos medicamentos, e não sabemos qual, sabemos sim que Timóteo tinha um problema no estômago. Não sabemos qual a natureza, qual seja. E Paulo então está recomendando, não toma só água não, toma um pouco de vinho junto, para melhorar, para curar ou para aliviar a dor do seu estômago. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, dos outros são encobertos depois. Da mesma forma,
As boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Pessoas fazem as coisas erradas, elas aparecem. Não tem ninguém que consegue esconder, esconder de todos durante todo o tempo. A mentira, o engano, as desobediências sempre vão aparecer. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Naquela época se falava em escravo. Hoje nós falamos, trazemos isso para a nossa realidade. Todos que são funcionários, empregados, não importa em qual cargo, se é um diretor, se é um presidente, você é um empregado, ou se você é um faxineiro, uma faxineira. É o nosso dever como cristão respeitar o nosso empregador como tal, independente da religião dele, mesmo que ele seja um adorador de qualquer coisa, que não o nosso Deus, mas nós devemos dar honra para ele, porque por nós, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos mostrando o nosso caráter, nós estamos mostrando a nossa servidão ao Senhor. Não é por ele, não, mas ele faz errado, mas independente de qualquer coisa, ele é o meu patrão, é ele que me paga. Não, eu sou presidente de tal empresa, mas acima do presidente existe os donos dessa empresa. Eu sou diretor, mas existe o presidente. Então nós temos que respeitá-los, nós temos que obedecê-los, porque nós respeitamos o nosso Deus, nós obedecemos o nosso Deus. Em obediência ao nosso Deus, mesmo que tenhamos um patrão, alguém que está sobre nós, um gerente, um supervisor, que age de uma maneira errada, nós agimos certo. Não por causa dele, mas por causa do nosso Deus. Os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor. Isso pelo fato de serem irmãos. E aqueles, por exemplo, quando nós estamos trabalhando para alguém que é da nossa mesma religião, são cristãos igual a nós, também devemos agir da mesma maneira. Pelo contrário, não, porque ele é meu irmão na fé, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não podemos. Vamos agir da mesma maneira com ele. Os que possuem senhores crentes não devem alimentar por ele respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, deve servi-lo ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, estas orientações. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia delira em questões controversas acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que piedade é fonte de lucro. As pessoas que estão ensinando doutrinas diferentes, como nós vemos isso, é muito comum hoje nos nossos dias, tem doutrinas muito estranhas. E essas doutrinas estranhas estão trazendo uma séria dificuldade hoje ao povo realmente, que eles, muitos que querem buscar a verdade, querem servir o Senhor, querem praticar o Evangelho de Jesus Cristo, estão sem lugar, estão sem congregação, porque não estão encontrando congregações sérias que ensinam, que vivem o Evangelho. Mas esses que vivem ensinando doutrinas próprias, coisas erradas, hoje contém essa doutrina de campanhas, prosperidade, a comercialização, a barganha, as fogueiras santas,
os desafios, o mercantilismo dentro das igrejas, as idolatrias. Porque quando nós falamos idolatria no nosso meio, infelizmente é o que mais existe. Hoje nós somos crentes que os crentes condenam os católicos por causa das imagens, que é idolatria. Mas em compensação os crentes andam idolatrando cantores gospel, andam idolatrando anelzinho, fitinha, andam idolatrando sal, andam idolatrando açúcar, andam idolatrando um monte de coisa que estão comprando nas igrejas como se servisse alguma coisa. Andam idolatrando pastor, andam idolatrando tanta porcaria. Então é muito fácil nós escondermos os nossos erros e condenarmos dos outros. Então são doutrinas extremamente agressivas ao Evangelho de Jesus Cristo. Então estas pessoas que estão ensinando estas falsas doutrinas, nós não temos que entrar em confronto com eles não. Se eles não pertencem a nós, eles têm as congregações dele, nós temos que nos afastar, mas nós temos que viver e ensinar a verdade. Nós temos que pregar estas verdades. Porque o que eles estão buscando é confusão. É como a palavra aqui nos diz, dessa atitude que brota as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade, que o amor é fonte de lucro. Infelizmente, hoje tem muitas congregações, denominações, pastores, outros títulos, eclesiásticos, que para eles igreja é simplesmente um negócio, o objetivo é ganhar dinheiro. Pede dinheiro, campanhas e mais campanhas, pedido de oferta para todo tipo de coisa. Vendendo inclusive água, vende palito, vendendo, dizem que é água do Rio Jordão, não sei se é ou não, vendendo garrafinha de água. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, não. Isso é exploração, isso é extorsão. Estão fazendo do Evangelho, do nome do Senhor, simplesmente um comércio. Estão imaginando que é fonte de lucro. Esses vão pagar um preço alto. Porque além de estar errando, estão conduzindo o povo para longe do Senhor. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentarmos e vestirmos. Todos nós sempre chegamos aqui no mundo, nós não temos nada assim. Mas vivemos aqui. Se nós aqui tivermos o que comer, beber, dormir, vestir, nós não estivermos devendo as nossas contas em dia, nós estamos conseguindo cuidar dos nossos filhos, glória a Deus. Nós não vamos levar nada. Eu não vi ainda as pessoas colocarem antigamente lá no Egito, que ele colocava aquele monte de joia, aquelas coisas, junto nas tumbas lá dos faraós. Mas nossos caixões não levam nada. Nós não levamos nada daqui. Levamos o que vivemos, o que ensinamos, o que aprendemos. Levamos a nossa experiência, a caminhada que nos conduz aqui para a vida ou para a morte espiritual. Se nós temos um trabalho, nós temos recursos para vivermos, para educarmos os nossos filhos, para nossas contas estão em dia, nós temos que comer, beber, tem condição ainda de ajudar a socorrer alguém, glória a Deus. Não temos que estar desesperados em querer buscar dinheiro para isso ou para aquilo, não. Que nós vamos nos afastar do Senhor. Nós viemos para esse mundo, não trazemos nada. E nós vamos dele e não vamos levar nada. Então quem se desespera, comete loucuras para simplesmente obter cada vez mais e mais, estão longe do Senhor, acabam errando e vai deixar tudo aí novamente. E às vezes deixa ainda para filhos, parentes, cunhados, genro, quem quer que seja, e ainda acaba esbanjando, jogando tudo fora.
Então a nossa preocupação é buscar o reino de Deus. E o que nós temos, está tendo condição de nós viver? Glória a Deus por isso. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Os que estão, eu conheço pessoas demais, não quero ser rico. E fazem qualquer coisa para ficar rico. E se afastam do Senhor, afastam da própria família, afastam de tudo. Eles destroem a si mesmo e destroem os outros ao seu redor. Eles entram realmente, o que a palavra diz, em muitas armadilhas. Nós não vemos realmente as pessoas ricas realmente servindo ao Senhor, porque é impossível, como Jesus disse, é impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que o dinheiro, o nome do dinheiro é Mamon, é um Deus, tal do Deus Mamon. As pessoas acabam sendo escravas dela, escravos desse dinheiro, desse Deus. Nós temos que entender que a função do dinheiro não é nós servirmos a dinheiro, nem ou não, o dinheiro que tem que nos servir. O dinheiro é para nós, que nós temos que ganhar dinheiro o suficiente para nós comprarmos o que nós precisamos, ter o que nós necessitamos, ajudar quem precisa, cuidar da nossa família e pronto. Idolatria, avareza é idolatria. Quando nós começamos a pegar o dinheiro, aquilo é dinheiro, é isso, é aquilo, nós estamos idolatrando, isso é pecado. Por que essa preocupação de ficar rico? Vamos ser ricos nas obras certas, nas obras de caridade, nas obras de Deus, vamos caminhar para o reino. É isso que nós temos que fazer. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não está dizendo que o amor, amar o dinheiro é a raiz, é a origem de alguns males, não. Está dizendo que é de todos. Porque o amor, amar o dinheiro, é a raiz de todos os males, ou seja, é a origem de todos os males. De uma maneira ou de outra. O amor ao dinheiro que traz desgraça, traz morte, enfermidade, traz tudo. É amar o dinheiro. Amar a esse Deus. Nós temos que amar, sim, o nosso Deus. Porquanto o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Eu conheço muita gente. Eu conheço pastores que começaram bem como homens de Deus. Depois a cobiça. Eles conduziram a caminhos errados. Hoje não são homens de Deus. São simplesmente como uma máquina, como um robô que está em um púlpito. São pregações, só sabe falar em dinheiro. São templos frios, mortos espiritualmente. A preocupação é somente em arrecadar. E não conseguimos entender porque são pessoas hoje que estão ricas, milionárias, mas continuam cada vez buscando mais e mais. Cada dia eles estão pedindo mais e criam situações muito estranhas. Amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento. Que amar a Deus. É isso que nós temos que amar. Temos que preocupar com riqueza, não isso deixa para o mundo. Porém, tu, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus que a tudo dá vida e de Cristo Jesus que perante Pôncio Pilato fez o perfeito testemunha. Eu te exorto,
guarda este mandamento, imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Nós sim temos que viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Eu digo o Evangelho com a E maiúsculo, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque evangelhos são vários por aí, evangelhos estranhos, mas nós temos que seguir o Evangelho de Jesus Cristo. É esse que nós temos que praticar, é esse que nós temos que viver. Nós temos que aprender a fugir dos pecados, das vontades da carne, fazer o que Jesus nos fala. Nós só encontramos Jesus aqui, na Bíblia, na palavra. Nós temos que vê-lo, ouvi-lo, acatar todas as suas determinações, porque assim nós estaremos caminhando para a vida, porque Ele mesmo é a vida. Como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ordena aos que são ricos no presente mundo, que não sejam orgulhosos, nem deposite a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. Olha, os ricos, aqueles que são ricos fisicamente aqui, materialmente falando, no presente mundo, que não sejam orgulhosos, não se julgue superior, não coloque a confiança deles no dinheiro, não coloque a confiança deles em bens materiais. Ah, não, porque eu posso, porque eu tenho. Eu tenho isso, eu posso fazer isso, eu posso comprar, eu posso vender, eu tenho. Não, não faça isso. Não faça isso. Mas coloque a fé em Deus. Saber que nós podemos tudo em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos dá a condição de tudo. É Ele que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. O que nós precisamos para viver satisfeito é o Senhor que nos dá. O Senhor nos dá todo dia, nos dá saúde. Ele nos dá condições de trabalharmos. Ele nos dá o trabalho. Ele nos dá a condição, nós temos o nosso sustento. Ele nos dá saúde para nós podermos desfrutar do alimento, da água. Ele nos dá a condição de nós termos corpos perfeitos, para nós termos condições de comprar roupa e vestir. O Senhor cuida de nós. Ele nos dá a condição de nós cuidarmos dos nossos familiares. Ah, eu não tenho casa, eu pago aluguel. Graças a Deus, Deus está nos dando condições de nós pagarmos aluguel. Nós pagamos aluguel porque o Senhor nos dá condição para isso. Senão aí tem muitos que não têm dificuldade até para alugar um lugar para morar. Nós passamos nas grandes cidades, vemos pessoas nas ruas, debaixo das pontes, os moradores de rua, porque nem condição de pagar aluguel tem. Então nós temos que glorificar o Senhor. Ah, mas eu pago do imóvelzinho pequeno, é difícil. Glória a Deus! O Senhor conhece a nossa necessidade no momento exato, se for vontade, Ele conseguirá melhor para nós. Ah, mas eu não tenho condições de fazer viagens internacionais, levar minha família para fazer viagem no exterior. O máximo que eu faço todo ano é ir na praia, no campo, numa região. Glória a Deus que tem condições para isso. Eu não tenho condição de ter um carro 0 km, eu tenho que comprar um carro com alguns anos de uso. Glória a Deus, eu tenho condição de comprar um carro. Ou eu não tenho um carro, um veículo, eu tenho que andar de ônibus. Glória a Deus por isso. Não temos que preocupar em almejarmos coisa grande demais. Mas nós temos que preocupar em buscar mais o Senhor, nos examinarmos diante do Senhor. Como é que nós examinamos diante do Senhor? Examinamos diante da Bíblia, diante dos preceitos, das ordenanças dele. Nos examinarmos e ver se nós estamos vivendo de acordo com a palavra dele e de darmos glória a Deus. Falar, estou bem. Estou bem. É isso que nós temos que fazer. Não temos que procurar colocar a nossa força em dinheiro. Eu tenho que trabalhar 24 horas por dia para me ganhar dinheiro, para me dar isso aqui na família. Quantas pessoas nós conhecemos por aí que os filhos não desfrutam da presença dos pais? Porque o pai vive 24 horas, uma correria só pensando em dinheiro, trabalhar.
Quando pensa conseguir alguma coisa, cai doente, cai numa cama ou morre. E deixa tudo aí. Não, nós temos que trabalhar sim para nos mantermos, mas sem desespero de obter riquezas. Tudo passa. Só o Senhor permanece para sempre. Ordena os que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. Orienta-os a praticar o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Temos que ser ricos em boas obras. Ajudar quem precisa, socorrer quem necessita. Todos nós temos condição de estar ajudando. Às vezes as pessoas estão precisando, não é nem de ajuda financeira ou material. Eles estão precisando de ajuda de uma palavra, de um abraço, de um conselho, de uma orientação. Às vezes as pessoas estão precisando somente que nós chegamos, damos um bom dia, damos um tapinha nas costas, ou damos um sorriso. Nós temos que preocupar em ajudar, em socorrer, a viver o Evangelho. Temos que ser ricos desse tipo de coisa. Desta maneira, acumularão valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Assim, nós praticarmos assim, nós vamos alcançar a vida. Nossa vida não é aqui, é lá. Nós vamos alcançar se nós vivermos dessa maneira, se nós praticarmos este Evangelho, se nós praticarmos esta verdade. Nós gostamos muito de falar que somos crentes. Como eu tenho visto isso nas congregações, eu sou isso, eu sou aquilo, eu amo Deus, Deus me ama. Mas a pessoa não conhece a necessidade do seu vizinho, não conhece, não sabe o que está passando com a vida. Tendo um funcionária, eu conheço crente que diz que é crente, mas são soberbos, são orgulhosos, mentirosos, caloteiros, maldosos. Ou outros são até honestos, eles não roubam de ninguém, mas também não fazem a obra, eles não querem saber da vida de ninguém. Eles não ajudam quem quer que seja, muito mal a si mesmo. Não ajuda nem mesmo os parentes. Nós temos que ter boas obras. Não, por que eu vou fazer? Eu vou ajudar, não vai ter condição de me devolver, de fazer nada por minha mãe. Então você não está ajudando, você está querendo fazer uma troca. Nós temos que ajudar sabendo que a pessoa não vai ter condição de nos ajudar. É isso que Jesus disse. É esse que é o tipo de bem que nós temos que fazer. Final, aqui ele diz assim: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, como elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. A graça seja convosco. Tem muitos que se dizem cristãos, como nós temos falado sobre isso, e entende discutir a Bíblia, traz coisas da lei, mostra que deveria ser assim, que Deus poderia estar errando assim, que tem que ser isso, aquilo. Nós não podemos estar entrando nessa discussão. Nós não debatemos a Bíblia. Nós não debatemos a palavra de Deus. Nós simplesmente obedecemos, porque é isso que o Senhor nos manda fazer. Meus amados, nós encerramos aqui em Timóteo, capítulo 6, encerramos a primeira carta a Timóteo. Amanhã, querendo Deus, estaremos iniciando o livro, a segunda carta de Timóteo. Amanhã começaremos ali, então, no capítulo 1 de Timóteo. Mas eu tenho que falar que todo o tempo leia a Bíblia, pratique, coloque ela em prática, aprenda esse Evangelho de Jesus Cristo.
O único lugar que nós vamos ver Jesus Cristo é aqui no Evangelho. Leia e pratique ali. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.